Olá, o que muda quando se utiliza sapata ou bloco rígido ou flexível? Ok? Porque, tecnicamente, a norma tem uma fórmula específica sobre quando a sapata é rígida, que muitas pessoas acreditam, então tem que seguir essa fórmula. Tá? Na verdade, essa é uma fórmula de quando é rígida, mas a questão é, se a gente fosse pegar a nossa NBR 6118, ela fala o quê? Que, seguindo essa fórmula, a sapata é rígida, não seguindo ela é flexível. Ok? Tá? A fórmula é basicamente largura da sapata menos a largura do pilar, divide por 3. Essa é a altura. Ok? Então, se eu tenho uma sapata de 180 centímetros e meu pilar tem 30, 180 menos 30, 150, dividido por 3, 50. Para ser rígida, minha sapata tem que ter no mínimo 150 centímetros de espessura, ok? Essa é a regra básica que a gente trabalha. O que a norma vai falar daí é o que? Tá? Na sapata rígida, pode-se admitir plana a distribuição de tensões normais no contato sapato-terreno, caso não se disponha de informações detalhadas. Em sapatos flexíveis ou casos extremos de situação de rocha, mesmo com sapata rígida, deve ser revista. Tá? Mas, na prática, o que isso significa? Tá? A gente vai aplicar a fórmula. Se a fundação for rígida, a carga é distribuída de maneira uniforme no solo. Okay? Tá? Eu não preciso verificar e adicionar no meu modelo estrutural a rigidez da sapata ou do bloco de estacas, ok? Ela é simplificada como se fosse infinita, ok? Como se a minha sapata tivesse uma rigidez suficiente para garantir uma perfeita distribuição das tensões no solo. Claro, nunca vai ser perfeita, mas vai ser próximo, entendeu? Então a gente simplifica, é uma simplificação permitida pela norma, ok? Tá? Mas que atinge resultados próximos quando a gente tem uma rigidez elevada, tá? Só que se for considerado flexível, primeiro a gente vai ter perda na resistência. Por quê? Porque a sapata ela não vai ter a mesma espessura, então ela vai ter menor resistência a elementos, menor resistência a momento e tudo mais, né? Mas que ela não vai conseguir distribuir a carga por todo o solo, ok? Tá? Ela vai distribuir mais onde ela está próximo da carga, mas nas extremidades muitas vezes não é aproveitado totalmente sapata. Ok? Tá? E além disso, no modelo a gente tem que considerar a rigidez, ou seja, vai modificar o modelo porque a gente tem que considerar a rigidez. Claro, na prática eu sempre posso considerar a rigidez. Né? Tipo, o meu escritório sempre considera a rigidez das fundações, mas nesse caso é obrigatório. Entendido? Tá? É uma variável a mais ser adicionado que muitas vezes dificulta um dimensionamento manual, coisa do tipo. Tá? E na prática, essa definição geralmente é seguida em blocos de destaque também. Então, se a gente vai pegar esse, divide por 3, para ter a espessura, a gente segue a mesma regra para o bloco de destaques. Tá? Mas eles não têm definição específica diferente. Ok? Tá? Agora, vamos lá, a diferença dos modelos. Além da questão da rigidez, tá? O modelo é modificado. Quando a gente fala de uma sapata rígida, o que vai acontecer é que a carga que é aplicada no solo vai espalhando direto para o pilar. Ok? Ou se fosse uma parede estrutural, direto para a parede. Então, a carga aplicada vai direto para o solo, só desce até o solo. Quando a gente fala de uma sapata flexível, a carga teria que ficar em um ângulo muito pesado para ir até as pontas. Então, na prática, ela vai descer, vai gerar um cisalhamento e vai continuar subindo, gerando um modelo de viga. Ok? Tá? E dentro da questão, na sapata rígida, a gente verifica a armadura inferior necessária e a resistência das bielas, né? Que são essas diagonais tracejadas aqui. Ok? Tá? Que estão comprimidas, biela tem que estar comprimida sempre, se está tracionado significa que o engenheiro está fazendo maluquice, tá? Mas a questão é, quando a gente vai para a sapata flexível, a gente tem que verificar também o cisalhamento na seção, tá? Que não, esses elementos não ocorrem na rigidez, a carga não precisa descer e subir de novo, não, ela desce e já chegou no final, quando ela desce ela vai até o final da fundação. Mas na flexível não vai acontecer isso, então por consequência ela pode ter falha no cisalhamento, ok? Tá? Aqui não existe risco na sapata rígida, tá? E daí, para resolver isso, é necessário ou armar com estribos na sapata, o que é bem raro, mas é possível, ou maior FCK da sapata, que também não é muito recomendado, mas é possível, né? Ou aumentando a espessura e deixando dela, fazendo com que ela deixe de ser flexível, porque a gente está aumentando a espessura, ou reduzindo a flexibilidade, aumentando a rigidez dela, ok? Tá?
E agora você me pergunta, tá, mas sapato flexível, ela distribui pior as cargas, ela tem que verificar cisalhamento, e por que que tu vai usar? Faz muito mais sentido trabalhar com rígida. Tá? A questão é, vamos imaginar que eu tenho um pilar de 40 por 40, que ele tem 200 toneladas, ele está apoiado em um solo que resiste 20 toneladas por metro quadrado. Tá? Tecnicamente você vai dizer, tá, 200 toneladas, o solo resiste 20, seria 10 metros quadrados. Na prática vai ser tipo 11 a quase 12 metros quadrados. Por quê? Porque a sapata tem um peso, ok? Tá? Mas a questão é, eu vou fazer um bloco, por exemplo, uma sapata de 13,40 por 13,40. Isso vai gerar mais de 10 metros cúbicos de consumo de concreto, o que é um volume considerável. Mas, como ela é rígida, ela tem um braço de alavanca pesado, ela funciona como se fosse uma viga muito alta, né? A gente nem aproveita muito bem o aço dela, ela vai ter tipo menos que 250 kg de aço, né? Mas muito concreto. Então, a gente está tendo uma peça de concreto armado com muito concreto e pouco aço. Quando a gente trabalha com muito concreto e pouco aço, aumenta a fissuração e o custo da obra. Visto que igual lá no vídeo de qual a taxa de aço ideal em uma peça, no caso de uma peça flexionada, é quando o consumo de material está similar. E aqui não, o consumo de concreto está muito mais... O gasto, né, com consumo, com consumos, com gastos similares. Né? Eu vou gastar o que? Eu vou gastar 10 metros cúbicos de concreto, eu não vou gastar nunca 10 metros cúbicos de aço, né? Mas com gastos similares. Igual falar no vídeo da taxa de aço ideal. Tá? Para flexão, isso não vale para pilar, isso não vale para peça tracionada, tirando coisa do tipo, mas vale para flexão. Tá? Ao trocar por flexível, tem a perda de resistência, né? Tem o dimensionamento adicional, perda de resistência e verificação de cisalhamento, né? Mas isso é compensado por vários fatores. Primeiro, quando eu troco para flexível, eu reduzo a espessura. Se eu reduzo a espessura, eu reduzo o consumo de concreto. Claro, eu reduzi a espessura, eu vou ter uma tração maior na base, então maior consumo de aço também, né? E a outra questão, menor peso total. Só a sapata desse exemplo, né? Esse exemplo não é todo sapata, desse exemplo, pesa 28 toneladas de força. Ok? Tá? Então eu tinha um pilar que tinha 200, daí minha sapata vai 228. Entendido? Se eu reduzir a espessura, no caso, eu 220, 218 e tudo mais, entendeu? Tá? Então a questão é que tem como fazer essa compensação. Comparação prática, então, vamos lá. Eu comprei 3 sapatas. Tá? Mesmo modelo que mesmo 200 toneladas de força, mesma sapata de 1340 por 1340, mudei a espessura. Uma de 1 metro, uma de 80 centímetros e uma de 60 centímetros. Ok? Tá? Quando você vai olhar a sapata da esquerda, ela tem uma distribuição de tensões mais uniforme. A gente não tem tanta variação da pressão que eu tenho no pilar para a tensão que a gente tem na ponta. Ok? Consequentemente, a gente pode imaginar, ok, é tão próximo que eu posso imaginar como se fosse constante, ok? Essa que é a regra. Não é igual. Eu tenho uma, sei lá, 5% a mais aqui no meio, 5% a menos na ponta, mas é próximo, então a norma permite essa simplificação. Agora, a gente vai ter uma sapata de 80 centímetros. O que acontece? Ela começa a ter maior tensão no meio e menor tensão nas pontas. Por quê? Justamente porque ela não consegue espalhar tão bem a carga. Eu vou para uma sapata de 60 centímetros e o que acontece? Que ela tem maior tensão ainda no meio aqui, né? Chegando praticamente a 22 toneladas aqui, bem próximo ao pilar, mas não chega nem a 18 lá na ponta. Então ela manda muito mais carga. A carga não vai conseguir se espalhar tão bem quando a gente reduz a espessura. Tá? Mas a questão é, posso economizar aí 20, 40% do volume de concreto, tá? E o mesmo comportamento, a mesma questão vale em cargas, em estacas, em blocos rígidos ou flexíveis. Então você pode imaginar que se fosse um bloco, sabe, de 9 estacas aqui, eu teria uma pressão de umas 25 toneladas aqui no meio e umas 24 na ponta. Aqui eu teria tipo umas 27 na do meio, umas 23 emendas na ponta. Aqui teria umas 30 na do meio e umas 21 na ponta. Entendeu? Então vai ter uma maior concentração de cargas nas estacas do meio, né? Se fosse um bloco de estacas, e a questão é, ainda assim eu teria que ter todas as estacas iguais, né? Para ter a rigidez equivalente. Ok? Tá? Vamos para o comparativo de custo então. Tá? Quando eu pego essa sapata com 100, 80 e 60, o que acontece é o seguinte: quando eu vou para a sapata de 100,
centímetros de altura, eu vou ter o volume de concreto, que é 11,56, o aço, que é um mínimo para atender a taxa de aço normativa, né, e 13,6 metros quadrados de forma. Nos custos atuais de março de 2024, vai ser em torno de material uns R$ 7.600. Claro, varia pela cidade. Ah, mas aqui na minha cidade... Ok, não estou falando da sua cidade específico. Né? Vai ter variação, por onde você comprou o aço, como você comprou mais, mas vai ser em torno disso. Tá? A questão é a variação entre os materiais. Ok? Quando eu vou para a sapata de 80, o que acontece? Eu reduzi o consumo de concreto, eu reduzi o consumo de aço e eu reduzi as formas. Tá, peraí. Então, a sapata flexível é melhor em tudo? A questão é, nesse modelo parece ser, né, porque o custo vai para uns 6.250 aproximadamente. Quando você então, eu vou reduzir mais, a gente reduz para 60, o que acontece é o seguinte, reduz o volume de concreto? Sim, reduz. Só que começa a gerar esses elementos pesados, então a gente tem que aumentar aí, cada asterisco aqui é 5 MPa, então uns 10 MPa para conseguir resistir a esses elementos. E além disso tem que gastar mais aço, porque agora passou da armadura mínima, né, mas as formas economizam, então um custo um pouquinho maior. Tá? Perceba que, nesse caso, todos? Não. Nesse caso, a opção mais econômica foi a sapata não foi a sapata rígida, foi a intermediária, de 80. Tá? Mas para evitar confusões, eu vou demonstrar outro comparativo. Tá? Porque você pensa, tá, então, o ideal não é rígida é um pouquinho menos. Não, não é esse caso. Tá? A questão é, vamos imaginar uma sapata quase igual, só que é uma sapata que tem o dobro de carga em um solo que resiste o dobro. Tá? E o pilar tem que ser um pouco maior por causa disso, mas a questão você vai dizer, tá, a sapata tem o dobro de carga, só resiste o dobro, os resultados vão ser o dobro só. Não, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, quando a gente faz a mesma comparação, quando a gente vai da sapata de 100, ela vai ter o mesmo volume, o volume concreto vai ser igual com certeza, né? O consumo de aço vai aumentar aqui uns 25% nesse caso, né? E o custo vai aumentar tipo de 7.600 para 8.200. Por que aconteceu aqui? Bom, a sapata de 100 ela estava com a armadura mínima. Quando eu dobro a carga, eu dobro a tensão no aço na base. E aí vai tecnicamente usar o dobro de aço, mas como ela estava com o mínimo, não chega a dobrar. Entendido? Tá? E daí entra a questão, quando eu vou para a sapata de 80, já começa a necessitar maior FCK, então no caso de uma carga maior, um solo mais resistente, acaba, no caso só a carga maior, né, que está exigindo isso, mas aumenta o nosso FCK necessário. Por quê? Porque o cisalhamento começa a ser mais crítico. Qualquer cisalhamento numa carga elevada pode ser bem crítico. Tá? E o consumo de aço quase dobra. Ok? Tá? E a questão é, ela fica mais cara que uma sapata de 100. Percebeu? Justamente pelo consumo do aço. Quando eu vou para uma sapata de 60, ela nem atenderia para esse caso. Tá? Então, se fosse uma sapata de 70 centímetros, tá? Aí assim eu teria que colocar um FCK muito mais elevado. Tá? O consumo de aço vai aumentar consideravelmente e o custo dela é maior do que as outras opções. Tá? E com solos ou apoiados sobre obstáculos mais de resistência proporcional à carga, a gente vê que as sapatas flexíveis deixam de ter vantagem. Okay? Então não é questão de que a digamos, um pouco flexível entre uma flexível. Não, não é questão. A questão é que quando nós temos uma tensão menor no solo, a gente não consegue aproveitar bem o solo, realmente acontece esse comportamento. Tá? Na sapata de 100 centímetros, a gente teve diferença justamente por causa do S mínimo. Né? A gente nem aqui nesse caso, a gente nem estava utilizando o aço direito. Sempre que uma peça está com ar de aço mínimo, significa o quê? Que o engenheiro está pouco se lixando para economia, porque se a peça está com ar de aço mínimo, significa que ela está com ar de concreto máximo e está gastando concreto. A mais do que precisa, e forma mais do que precisa. Tá? E dentro da questão, e quando que eu uso cada uma na prática? Okay? A regra base é, se a fundação for bem planejada, apoiada em solo adequado ou apoiada em estacas com profundidade adequada, rígido vai ser mais eficiente. Por quê? Porque se eu tenho um solo de alta resistência, porque se eu vou apoiar numa sapata, eu não vou apoiar no solo fraco. Okay? Se eu vou apoiar em estaca, eu não vou apoiar numa estaca que está apoiada em solo fraco. Quero que ela desça até um solo de alta resistência que eu consiga aproveitar a resistência total da estaca, ou da sapata, ou tudo mais. Mas que eu apoie em um solo de alta resistência. Tá? E daí, nesses casos, sapata bloco rígido vão ser mais eficientes, porque o cisalhamento é considerável quando a gente tem uma seção pequena de concreto, ou uma seção de concreto onde o concreto está sendo bem aproveitado. Ok? Mas, em alguns casos, não é possível apoiar no solo ideal, ou o engenheiro não planejou bem a fundação. Muitas vezes, fundações flexíveis podem ser mais econômicas.
mas quão flexível deve ser planejado. Porque as pessoas pensam binário, fundação rígida, fundação flexível. Não. Tá? Eu tenho uma sapata de 100, uma de 80, uma de 60. A de 100 tecnicamente é rígida, mas uma de 80 ela é um pouco menos rígida. A de 60, menos ainda. Entende? Então, a questão é quão rígida ela precisa ser. Entendido? Tá? Eu sei que nesse exemplo mais do que 100 não vai modificar praticamente nada. Tá? Ela já vai, chegou no limite. Entendido? É uma limitante, tecnicamente. Eu não vou ter mais vantagem colocando, colocando mais altura, porque ela já garantiu uma rigidez bem pesada. Ok? Tá? Mas, essa é a questão. Tá? E daí, quando a gente vai para uma função mais econômica, né, vai ter uma função mais flexível, né, ela pode ser mais flexível, mas quanto? Tá? Uma regra base, significa que você vai usar isso sempre? Não, é uma regra base. É que a gente utiliza a menor espessura que não exige maior FCK. Tá? Então, geralmente os blocos e as sapatos vão ter um FCK, quase sempre é 25 MPa, em alguns casos 30, mas quase sempre é 25 MPa. Tem motivos sobre o objetivo agora de como a gente otimiza a FCK de fundações, tá? De blocos, sapatos, mas a questão é, assim que não atender com o FCK geral da obra, aumenta a espessura, ok? Para atender com o FCK geral da obra, né? E trabalhar com uma taxa de aço próximo ou abaixo o ideal da obra, né? Então, se no meu caso, que eu vou calcular, não, é essa taxa de aço, não. Se a gente falou, a taxa de aço ideal é sempre 70 kg por metro cúbico, a pessoa está ou te mentindo, ou ela tá mal informada, ou ela acha que 70 quilos é legal, tá? Por que 70? Porque 70 é um número muito legal. Não, tá? Consumo ideal de aço tem que ser calculado pelos custos da sua obra, igual tem um vídeo de como determinar a taxa de aço ideal. Mas a questão é, eu quero próximo ou um pouco abaixo, tá? Porque um pouco abaixo, porque se eu começar a ir para cima, praticamente nunca vai atender, tá? Então, próximo ou abaixo, tá? Ainda assim, se sapatas flexíveis estão sendo mais econômicas, convém estudar se a escolha de fundação foi adequada, ok? Então a questão aqui é o seguinte: você tem um projeto, tá? A regra base é o quê? Se você for comparar, a sapata rígida tem que ser mais econômica, como base. Se por algum motivo você está começando a reduzir a espessura, gerando sapato flexível, ou bloco de destaque flexível, e a estrutura está mais econômica, provavelmente tem algum erro pesado no dimensionamento. Tá? Por exemplo, estou apoiando um solo de baixa resistência. Estou fazendo um prédio temporário de 100 toneladas, mas eu quero apoiar numa sapata que suporta 10 toneladas por metro quadrado. Tá? Eu vou usar uma sapata muito grande, mas que se eu substituísse ou por uma estaca, sabe, um diâmetro de 60 centímetros ou até 50, dependendo do caso, descendo um solo de alta resistência, resolveria. Ou se eu descesse mais 1 metro e apoiasse um solo de maior resistência, também resolveria com uma peça muito menor, onde economizaria muito mais fazendo essa escavação e apoiando um solo de maior resistência. Entendido? Tá? Ou eu tenho... isso acontece direto. Se acontece isso, sei. Apertador de botão master. Tá? Mas a questão é... O engenheiro tem lá, sei lá, um pilar de um sobrado que tem 20 toneladas, e aí ele inventou na cabeça dele, ele achou que dava para acreditar que não precisa SPT, dá para considerar que cada estaca suporta 1 tonelada por metro. E daí ele faz um bloco de 4 estacas com 6 metros, que vai atender 24 toneladas ali. Tá? Só que dentro da questão, ok, um sapato flexível pode atender ali, por quê? Porque é uma pressão muito baixa para a quantia de volume de concreto e quantia de estacas que tem ali. Né? E daí entra a questão, seria mais barato se fosse uma fundação dessas fazer um ensaio SPT e fazer uma estaca bem feita do que 4 estacas mal feitas. Tá? Dentro da questão, se você está aparecendo estaca flexível à torta e à direito, significa que tem muito erro no projeto para estar acontecendo isso. Acontece em alguns casos, quando realmente não tem como apertar mais, ainda assim, é caso específico, você tem que ter a questão é, você tem que ter uma justificativa muito boa pelo qual está começando essa sapata, esse bloco flexível. Entendido? E por questão final, né, escolher entre sapatos e blocos rígidos flexíveis e determinar a espessura ideal é necessário para garantir a economia ao cliente. Mas mais importante ainda é escolher a fundação adequada. Como falei, uma sapata estava gastando, sei lá, 10 metros cúbicos. Se fosse feito, muitas vezes uma estaca gastaria muito menos, só que o engenheiro não pensou nisso, ou ele sempre trabalha com sapata porque ele só sabe configurar tensão admissível do solo que o software deixa, ou coisa do tipo, e daí complica, tá? Mas a questão é, mais importante aí do que determinar é justamente escolher a fundação ideal para cada obra, baseado em cada ensaio SPT. Tá? Dentro dos meus cursos eu abordo na prática o planejamento, escolha e dimensionamento de fundações a cada sistema estrutural. Okay? Inclusive, dentro de cada curso tem
uma tabela, né, que vai te guiando ali para escolher, né, um escolhedor de fundações que eu chamo, né, para escolher a fundação ideal para cada tipo de obra, ok? Tá? E também no meu livro Mini de Estruturas eu abordo, né, vantagens e desvantagens de cada tipo de fundação. Nos cursos eu demonstro na prática, no livro eu abordo a base, ok? E todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo e no link que fica na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.